O próprio Sérgio, ele foi penalizado, né? Se esse dinheiro não veio, ou coisa parecida, ele está sendo penalizado também nesse sentido. Porque nós temos que ter a consciência que essa conquista de chegar à Liga Forte, do Londrina estar no hall dos clubes na Liga Forte, né, nós temos que atribuir essa conquista à administração, leia-se Sérgio Malucelli. Isso não se discute. E uma das colocações que o Sérgio faz com propriedade é justamente isso aí. Se não tivesse esse dinheiro da Liga, o pessoal teria feito toda essa movimentação, agilizar o processo de rescindir o contrato existente de parceria entre o Londrina Esporte Clube e a SM Sports? Essa é uma pergunta que ele deixou no ar lá atrás. Porque todo esse processo, segundo o Sérgio Malucelli, começou quando houve uma manifestação oficial por parte da Liga de que os clubes, no caso do Pote do Londrina, teriam direito inicialmente a 33 milhões de reais. Isso aconteceu, segundo ele, lá em março do ano passado, né? A partir daí é que a coisa começou a ficar, podemos dizer assim, menos amigável e amistosa o relacionamento entre a diretoria executiva do Londrina Esporte Clube e a SM Sports. Contrato vigente com a SM Sports ia até 2025. Então o contrato rezava o seguinte, que todos os recursos que ingressassem para o Londrina Esporte Clube, a SM Sports, para ter a gestão e conduzir a gestão do futebol, teria direito a 90% e 10% para o Londrina. Tanto é que as informações que chegaram à época é de que 10% que o Londrina tem direito, o Londrina recebeu. Vamos ouvir então, entrou ao vivo aí Sérgio Malucelli. Boa noite, Sérgio. Indo bem? Boa noite. O sinal estava ruim, já conectamos, né? O que perguntei para você é o seguinte, né? Primeiro, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa, né? E saber o que era antigamente. Segredo de justiça não é mais, né? Está aberto. Como é que fica essa situação? A SM se sente também lesada com toda essa situação provocada pelo Londrina Esporte Clube? Não, lesada não, até porque nós abrimos mão já desse valor que nós teríamos direito quando nós fizemos o acordo em dezembro. O que me surpreendeu foi que eles já tinham fechado um contrato desde setembro com essa nova SAF. E em setembro tinha um contrato vigente ainda com a SM Sports. Então isso aí que me surpreendeu bastante. E o que, na sua ótica, o que pode... Dinheiro da Liga não virá mais para o Londrina. Isso é líquido e certo, né? Até o Jefferson fez uma colocação importante aqui, o Jefferson Oliveira, aqui nos estúdios, falando que a imprensa londrinense deveria procurar um representante da Liga para que alguém da Liga pudesse se manifestar oficialmente em relação a esse dinheiro conquistado pela SM Sport, na gestão SM Sport, né, que hoje cabe ao Londrina Esporte Clube. Esse dinheiro vem ou não vem mais? Olha, esse dinheiro causou todos os problemas que nós tivemos no ano passado. A causa de tudo foi isso aí. Desde o mês eu não estou lembrado agora se foi fevereiro ou março, que eu chamei o Felipe e o Getúlio lá no escritório. Aí contei para eles desse dinheiro da Liga, que nós tínhamos acertado com a Liga Forte, através de um convite do Mário Celso Petralha. Daí para frente o negócio ficou muito difícil. Logo depois, um mês depois, eles fizeram uma nova reunião onde o Paulo Assis participou. E nessa reunião, o Paulo Assis, só ele falou. Ninguém mais. O Getúlio não falou, o Felipe não falou. E o Paulo Assis falou que o dinheiro pertencia ao Londrina, à instituição Londrina, e não ao futebol SM Sports. Então, dali para frente, a briga foi em cima disso. Em julho, quando abriu a janela para contratações, o Londrina foi o único time que não fez o adiantamento. Aí dificultou mais ainda para nós, porque os clubes estavam se reforçando. Nós, além de não termos o dinheiro, os salários ficaram muito altos dos jogadores, aí ficou difícil a contratação. E dali para frente foi um falatório, falando que iam rescindir o contrato conosco, e foi assim até o final do ano. Então você perde todo o estímulo de trabalhar, é lógico. E culminou com a rescisão do nosso contrato,
no final do ano, onde fizemos um acordo. Não era um grande acordo, mas era o que tínhamos no momento. Outro detalhe, né? A gente ontem aqui ventilou-se que houve falsificação de documentos, e aí hoje eu procurei um advogado, né? Até um grupo de advogados, e eles me informaram que não houve falsificação de documento. Eles me falaram o seguinte: em tese, foi que o LEC, por meio do seu presidente, fez declaração falsa em documento particular, o que é diferente de falsificar documento. Em tese, isso pode configurar crime de falsidade ideológica. É isso mesmo que aconteceu? Esse processo hoje, todo mundo pode ter acesso a ele. É só ir na vara, pedir para ver. E está bem claro, a defesa que é a LCP, que é a empresa que faz o pagamento do dinheiro da Liga, que é o grupo investidor, eles deixaram bem claro que eles não estavam pagando Londrina pelas falsificações que houveram na documentação apresentada pelo Londrina, aonde eles diziam que o futebol era gerido por eles, sendo que todo mundo sabia que existia um contrato com a SM de 15 anos, de 10 mais 5. Sim, e sem contar que foi uma conquista da gestão da SM Sport, né? E aqui atribui-se, leia-se na figura do gestor Sérgio Malucelli. E você, no seu entendimento... Não apareceu, pois não? Porque Londrina estava na Série B. Sim. Se não tivesse na Série B, não teria esse dinheiro. E por quê? Pela amizade que nós tínhamos com o Mário Celso, que foi quem nos convidou. Inclusive, foi quem participou representando Londrina na época, nas primeiras reuniões. Entendi. Então você atribui, por exemplo, se não tem essa condição desse dinheiro da Liga Forte, na sua linguagem, vou colocar entre aspas, cresceu os olhos dos dirigentes do Londrina, né? Talvez Sérgio Malucelli estivesse até hoje cumprindo o seu contrato, porque eu lembro que houve uma reunião, até provocada pelo ex-presidente Irã Campos, lá no centro de treinamento da SM Sport, né, que ventilou-se e até foi fortalecido no sentido da permanência de Sérgio Malucelli no cumprimento do contrato e acordado com o presidente e vice-presidente, né, Getúlio Castilho e Felipe Prochet. E isso só ficou ali na palavra, na reunião ali na frente do Irã e do Jurandir, e não se cumpriu. Foi isso realmente? Foi essa reunião, até quem pediu na época foi o Jurandir e o Irã. E eu até não queria que o Felipe participasse da reunião, porque nessa altura o relacionamento com o Felipe já era ruim. Mas o Irã insistiu na participação do Felipe, eu acabei concordando. E nessa reunião, o Irã e o Jurandir foram bem firmes em perguntar ao Getúlio se ele iria romper o contrato com a SM ou se iria até o final de 2025. E o Getúlio foi bem claro para eles que ele não romperia o contrato, que iria até o final de 2025. Então isso aí realmente aconteceu. Legal. Jefferson Oliveira quer lhe fazer uma pergunta. Por favor, Jefferson. Boa noite, mas muito boa noite mesmo, Sérgio. É prazer em falar contigo. Jefferson. Me diz uma coisa, em julho, na abertura da janela para contratação, quando o Londrina estava na Série B, e é bem patente, deixar bem claro para todos, que a Liga só contemplava clubes da Série A e da Série B. Deixar bem claro isso aí. Se o Londrina não estivesse na Série B, não estaria contemplado na Liga. Por que não se conseguiu o adiantamento? O Londrina, a SM Sports, enquanto gestora e detentora de 90%, conforme contrato de parceria existente à época, rompido somente em dezembro do ano passado, ela não poderia solicitar esse adiantamento à Liga Forte, como os outros clubes fizeram, ou ela teria que ter a anuência da diretoria? Você buscou o entendimento com a diretoria para que houvesse esse adiantamento para a condução do elenco ao longo do campeonato da Série B, tentando evitar, de repente, aquilo que aconteceu com o rebaixamento do clube? Olha, é até ruim eu falar sobre esse assunto, porque daí vai dar a impressão que eu estou dizendo que nós caímos por esse motivo. E não foi por esse, mas foi um dos motivos que contribuiu para a queda do Londrina.
como eu falei, os salários subiram demais, porque todos os concorrentes estavam com dinheiro em caixa. O Londrina, nós dependíamos do Londrina pedir o dinheiro que era no CNPJ do Londrina, teria que entrar na conta do Londrina, como a CBF também fazia, entrava o dinheiro na conta do Londrina, ele repassava para nós os 90%, já detinha os 10% de direito. E nesse caso tinha que fazer a mesma coisa, o Londrina teria que pedir o dinheiro. E eu lembro bem que o Getúlio deu algumas entrevistas dizendo que ele não pediu dinheiro porque a Liga estava exigindo garantia, o que era uma mentira. A Liga não exigiu garantia nenhuma. A garantia era o próprio contrato assinado. E quem sabe, se tivesse pego aquele adiantamento, não teria acontecido o que aconteceu aí. É que, como eles alegaram que eles tocavam o futebol, eles não quiseram pegar e repassar para nós. Eles achavam que era o direito da instituição e não de quem geria o futebol. Então, para deixar bem claro, você buscou a diretoria do Londrina para tentar a liberação desse recurso junto à Liga Forte. E o posicionamento de não buscar o recurso foi da diretoria do Londrina. Foi, inclusive foi perguntado, eu lembro muito bem na época, porque eu insisti nisso aí, e o Getúlio deu entrevista dizendo que não poderia, que o Londrina não ia dar garantia nenhuma de imóvel, de algum bem, o que era mentira, que ninguém deu garantia nenhuma. A garantia, como eu falei, era o próprio contrato. Sérgio, e ainda bem que você não fez loucuras e contratou achando que o dinheiro fosse vir. E fica aqui imaginando, né? Nós que somos do futebol. Se você tivesse feito isso, acreditando, teria deixado uma dívida enorme aí para o Londrina. Então você foi pé no chão e esperou o dinheiro estar nos cofres do Londrina. A partir do momento que, quando o Paulo Assis esteve lá no escritório, que falou que o dinheiro não pertencia ao futebol, e sim à instituição, dali para frente eu já mudei. Você já tira o pé do acelerador, o teu entusiasmo já não é o mesmo. Aí, no final, quando eles falaram que queriam rescindir o contrato, eu fui bem claro para eles, não tem problema, vocês vão pagar as dívidas que tem, porque eu não vou sair daqui com dívida, até porque eu contava com esse dinheiro para quitar as dívidas e teria dinheiro para tocar o time na Série C esse ano. Legal. Aí assumiram todas as dívidas, eu abri mão, além do dinheiro da Liga, é bom deixar bem claro, eu abri mão de um crédito que nós temos com o Portimonense de 5,5 milhões, que é um crédito líquido e certo, que vai entrar, é só questão de tempo, e um crédito duvidoso para receber, porque é da Chapecoense, mas existe também, de 1,5 milhão também. Legal. Amarildo também tem uma pergunta para a gente fechar esse bloco aqui. Amarildo, por favor. Boa noite, Sérgio. A minha pergunta é do momento que atravessa o Londrina. No final de semana passada, a diretoria da esquadra mandou 14 funcionários embora. Os 14 funcionários eram antes da SM Sports, passou a ser da esquadra, também era do Londrina. Quem é responsável em fazer esse acerto com os 14 funcionários que foram mandados embora no final de semana? O Londrina, a esquadra, o SM Sports? Primeiro, acho que não foram 14, foram 12 funcionários. Teve o Sabiá depois, né? Os funcionários ainda estão registrados na SM Sports. Então, a esquadra tem que pagar os meses que ficou com eles, que ficou utilizando os funcionários, e nós temos que fazer a rescisão deles, a SM. Então, pagamento de rescisão, da rescisão é por conta da SM. Pagamento de salário é por conta da esquadra. São funcionários nossos, infelizmente eles mandaram embora, eu não concordo, mas é um direito deles, porque nós já estávamos com um número bem reduzido de funcionários, e com o que eles tiraram agora, até para a limpeza do CT vai ficar muito difícil, apesar que eles não estão alojando ninguém no CT. Então esse foi um dos motivos que eles mandaram muitos funcionários embora. Ô Sérgio, você coloca que a situação, eu até coloquei aqui, ela se agravou no relacionamento entre a diretoria executiva do Londrina e a SM Sports, posteriormente ao mês de março, fevereiro do ano passado, quando a Liga Forte disse que disponibilizaria os recursos às equipes.
Mas e o relacionamento anterior, Sérgio? Já havia ruídos? O que levou efetivamente a chegar ao ponto que chegou o relacionamento da diretoria executiva do Londrina com a ESM Sports, na sua visão? Já que os primeiros anos de namoro e de casamento deram grandes resultados. Os últimos anos, com dificuldades. Por que chegou a este ponto de um rompimento, de um divórcio desse casamento? Olha, em 2020, eu, como venceu o contrato, eu falei que não continuaria. Inclusive, eu já estava em Curitiba, era dezembro, eu estava fazendo futebol na minha chácara aqui em Curitiba, e aí vieram me procurar o Felipe e o Claudinho Canuto, pedindo para eu continuar em 2021, porque não teria como tocar o futebol, mas a minha cabeça já estava fora do Londrina. E insistiram, acabei voltando, fizemos um novo contrato por 5 anos, até aí estava indo bem. Nós caímos, subimos já no ano seguinte, não tivemos problema nenhum. Só que, como eu falei, foi o ano passado que tudo começou a dificultar muito, quando foi falado do dinheiro e quando ele já tinham contratado o Paulo Assis, que ele veio para buscar novos investidores, novos negócios, mas os novos negócios dele resumiu-se apenas na esquadra. Ô Sérgio, eu me lembro de uma entrevista coletiva quando Londrina caiu lá no CT, e eu até perguntei, e o Felipe Prochet estava lá junto com o Getúlio, o Felipe deixando a presidência, aliás, o Canuto deixando a presidência e o Felipe assumindo, e eu disse o quanto que o Londrina tinha em caixa à época e o quanto a ESM devia. Isso foi em 2019 para 2020. E a dívida que você colocou, algo em torno de 1,5 milhão da ESM para com o Londrina Esporte Clube, né? E o Londrina dizia que tinha algo em torno de 3,5 milhões, 4 milhões no caixa àquela época. Está aí nas redes sociais, é só buscar aí a entrevista coletiva do final do ano de 2019, quando o Londrina caiu para a Série C. O porquê dessa dívida da SM Sports, quais foram os motivos, quais eram essas dívidas junto ao Londrina Esporte Clube? Só para deixar bem claro, é uma oportunidade, eu disse essa frase, inclusive, da transparência do relacionamento, Sérgio, e aí é mais uma oportunidade para deixar bem claro, né, essa situação da dívida que a SM tinha com o Londrina Esporte Clube, porque até então era contrato, não podia ser divulgado, aquela coisa toda que a gente entende, questões judiciais. Hoje não existe mais essa situação. O porquê que a ESM ficou devendo já aquela oportunidade para o Londrina Esporte Clube? Olha, eu nunca omiti de ninguém que existia essa dívida, sempre fui muito claro nisso. Nós tínhamos que dar 10% de tudo que arrecadava a Londrina. E nesse ano nós tivemos alguns problemas, porque o time vinha mal, nós acabamos contratando demais, começamos a gastar mais do que recebia da CBF, e aí foi pedido para não descontar do dinheiro que nós tínhamos para receber desde 2019 e 2020, por causa da pandemia. O Londrina não descontou os 10%, então isso aí foi acumulando e ficou em 1 milhão, 1 milhão e 200 mais ou menos. Eram os 10% que o Londrina tinha que receber, só que ele deixou a gente continuar com esse dinheiro para ir tocando o futebol. Tem uma pergunta aqui, Sérgio. Então... Em 19, quando veio a pandemia, nós ficamos alguns meses parados. Aí, quando recomeçou o futebol, e nós bancando o salário, porque houve um desconto apenas nos salários, não lembro nem o percentual que era, mas a folha continuou. E depois, quando o futebol recomeçou, aí foi pior ainda, que você tinha aqueles testes de Covid, todo jogo, aí a despesa aumentou demais, porque o jogador que estava com Covid não podia ficar no CT, eu tinha que isolar em outro lugar. Então, as despesas foram muito grandes na época do Covid, sem público. E o Londrina, nesse ponto, ajudou, porque os 10% que teria que passar para eles ficou conosco e foi aonde geriu essa dívida, aonde ficou essa dívida em 1 milhão, 1 milhão e 200, se não me engano. Ô Sérgio, qual foi a real dívida que caberia à ESM Sports, que a ESM, dentro desse distrato aí, deixou para que o Londrina assumisse, em contrapartida das receitas que você já citou aí, da Liga Forte, da Portimonense, da Chapecoense? Vamos deixar bem claro isso aí, eu sempre falo. O dinheiro da Liga eram 33 milhões. O Londrina, pelo contrato, teria direito a 3 milhões e 300, que são os 10%. Então, 29 milhões e 700
seria repassado à SM. Eu tinha de dívida que o Londrina assumiu no nosso distrato 12 milhões. O que passasse daí seria meu. O Londrina assumiu os 12, eu abri mão dos 29.700 que teria direito e abri mão, como eu falei, do crédito da Portimonense e da Chapecoense, que dá mais 7 milhões. E abri mão de todo o direito de formação, que isso aí não está se falando. Daqui para frente, que o Londrina vai receber. Todo jogador que passou pelo Londrina e for vendido, o Londrina tem um percentual e esse valor chega a ser valores grandes, porque nós temos muitos jogadores no mercado todo hoje. Então, eu abri mão disso também. Então, se você for computar, o que eu abri mão é muito maior do que eles assumiram, os 12 milhões. Então, só para deixar bem claro, um Wendel, que hoje está na seleção brasileira, lateral esquerdo, que passou pelo Londrina, se ele for comercializado novamente, a parte que caberia o Londrina, a SM abriu mão, é isso? Abrimos mão de tudo, tá? Isso está em contrato. Assim como o John, que está no Palmeiras, que é um guri novo, que pode ser vendido a qualquer momento, o Londrina também vai receber uma boa quantia.